Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos então ao segundo semestre de 2020. Espero que todos estejam bem, com saúde. Creio que todos nós gostaríamos de estar na sala de aula, gostaríamos de voltar às aulas presenciais, porém no momento não é possível. Portanto, vamos continuar então as nossas aulas de forma remota, de forma online, certo? Nesses primeiros dias nós vamos tirar então para poder fazer uma revisão e uma retomada de conteúdos. Certo? Quero que vocês participem então, deixando as dúvidas de vocês, deixando então o que ficou vago durante o primeiro semestre para a gente retomar e não deixar que o ensino-aprendizado fique prejudicado, ok? Eu quero começar então com vocês uma correção do nosso simulado. Muitos alunos disseram que não entenderam, que muito do que foi cobrado no simulado não tinha sido aprendido. Então vamos começar então fazendo uma retomada. E conforme eu for entendendo que aquele conteúdo é importante para a próxima fase, próximo passo, eu vou ressaltando com vocês, ok? Qualquer dúvida pode me deixar nos comentários ou pode me chamar no WhatsApp, certo? Vamos lá então. A pergunta número 1 é a seguinte: de acordo com quem? De acordo com a física, a aceleração é... O que é aceleração de acordo com a física? Não é de acordo com o que você entende por aceleração, é de acordo com aquilo que foi deixado nas aulas. A aula de aceleração eu não deixei disponível no YouTube, porque foi aquele momento que eu estava gravando só com o celular e a qualidade não ficou muito boa, então eu não deixei no YouTube. Eu mandei para vocês pelo WhatsApp. De acordo com a física, o que é aceleração, certo? O que é? Vamos relembrar então o que vem a ser aceleração? Vou dar uma resumida naqueles vídeos. A aceleração é basicamente mudança de velocidade. Quando eu mudo a minha velocidade, eu então estou imprimindo sobre aquele móvel uma aceleração. Lembra que velocidade é mudança do espaço, variação do espaço? Então, quando eu saio de um lugar, quando eu saio de um ponto e vou até outro ponto, eu estou sob a ação de uma velocidade. Quando eu mudo essa velocidade ao longo do percurso, ao longo do movimento, eu estou imprimindo ou estou colocando sobre aquele corpo uma grandeza chamada aceleração. Então, a aceleração surge quando há mudança de velocidade. E de acordo com quem que a velocidade varia? Ela varia de acordo com o tempo. Então, a aceleração é a taxa de variação da velocidade de acordo com o tempo. Muita gente pode pensar que pode ser andar muito rápido ou andar muito devagar. Por que não necessariamente andar muito rápido ou andar muito devagar? Porque você pode estar andando muito rápido com a mesma velocidade, com velocidade constante. Ou você pode andar muito devagar, mantendo uma velocidade constante também, certo? Então, vem a ser o quê? Variação do tempo conforme a velocidade? Não, variação de quem? Da velocidade conforme o tempo. Então, é essa alternativa aqui, certo? Número 2. Nós vimos também alguns tipos de movimento. Dentre eles foi o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. O MRU eu não sei se eu deixei no YouTube eu vou deixar para vocês no card, mas se eu não deixei no YouTube, lá no WhatsApp também tem a aula sobre MRU. O que é MRU? MRU é o movimento retilíneo uniforme, é o movimento onde não há variação da velocidade, onde a velocidade permanece sempre constante, ok? Dentro do movimento retilíneo uniforme, a velocidade pode ser positiva, nós chamamos esse movimento de progressivo, e esse movimento também pode ter velocidade negativa, tá? O que é uma velocidade negativa? É quando ele vai no sentido contrário, quando ele vai para a origem do espaço, né? Por exemplo, lembra que eu dei para vocês esse exemplo em sala de aula? Vamos supor que você, lá o marco zero da rodovia dos Romeiros, da GO 060, que é a próxima da escola, começa no Padre Pelágio. Então, lá é o nosso marco zero. Se o veículo se aproxima do marco zero, quer dizer que ele está indo para a origem. Nesse caso, quando ele vai para a origem, a velocidade dele a gente considera como negativa. Ele está indo para a origem. Quando ele se afasta da origem, nós consideramos aquela velocidade como positiva. Então, ele está se afastando da origem. Ok? Então, isso é o conceito de velocidade positiva ou de velocidade negativa. É só o sentido daquela via, ok? Então, dentro desses tipos de movimento, como eu falei para vocês, tem dois tipos. Retrógrado e progressivo?
As opções estão iguais, né? Então qualquer uma dessas aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Progressivo e retrógrado, tá? Acelerado e progressivo, acelerado e retrógrado. Então poderia ser qualquer um dessas duas, que aqui eu inverti, né? Vamos lá para número 3. Número 3. O que significa a sigla MRUV? MRUV é movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Que é um dos tipos de movimento que nós vimos, então, durante o primeiro semestre. Então, movimento das ruas da União Voadora, movimento retilíneo unicamente variado? Não, uniformemente, tá? O que quer dizer uniformemente variado? Varia sempre com a mesma aceleração, ok? Movimento retilíneo uniformemente variado seria esse. Movimento refutável uniformemente variado. É o que? Movimento retilíneo uniformemente variado. Qual tipo de função matemática descreve a relação posição versus tempo no MRUV? S versus T, posição versus tempo no MRUV. Que tipo de função é? Eu expliquei para vocês na aula de MRUV, aí a aula de MRUV eu vou deixar nos cards para vocês. É o que? Uma equação ou uma função do segundo grau, ok? Por quê? Porque o tempo está ao quadrado. Sempre que eu tenho uma variável ao quadrado, quer dizer que aquela função é uma função quadrática. Então, é do segundo grau ou quadrática, certo? Número 5. Da posição em função do tempo, na tabela a seguir, qual a opção melhor representa a expressão da posição em função do tempo? Então, qual que é a função do MRU? S versus T no MRU. É aquela só sorvete, né? S é igual a S0 mais VT. Então, nós temos aqui uma tabela. Lembra, ó? No tempo igual a zero, eu tenho a posição inicial. Então, esse aqui é o meu S0. No tempo final da minha tabela, que eu tenho aqui, eu tenho o tempo final e aqui eu tenho, então, a posição final. A partir desses dados, eu posso, então, encontrar o quê? Posição inicial, velocidade e montar a minha função horária, ok? Então, já sei que aqui, ó, no instante zero, a minha posição inicial é quanto? É 21. Então, eu só tenho duas alternativas que vai me dar a minha posição. Então, seria essa ou essa daqui. Como que eu sei qual que é? Você pode calcular, então, a velocidade média, ou eu vou ensinar para vocês aqui um macete, que é o quê? A posição está aumentando ou a posição está diminuindo? Se a posição está aumentando, eu estou me afastando da origem, então a velocidade é positiva. Se a minha velocidade está... se a minha posição estiver aumentando, a velocidade é positiva. Se a minha posição estiver diminuindo, quer dizer que eu estou me aproximando da origem. Nesse caso, a minha velocidade é negativa, ok? Então aqui, a minha velocidade vai ser positiva ou negativa? Negativa. Se eu só tenho essas duas opções, essa ou essa, qual das duas que a velocidade é negativa? Essa aqui. Então, eu vou colocar para vocês aqui um vídeo de eu resolvendo a velocidade. Então, eu não vou narrar ele, vou deixar aqui o cálculo da velocidade, ok? Para vocês conferirem que é mesmo menos 5. Numa função horária, só voltando aqui rapidinho, numa função horária eu nunca vou substituir o S e eu nunca vou substituir o T, porque eles são variáveis. Então, eles variam, a posição varia conforme varia o tempo. Nesse caso, então, nem o S nem o T muda. Questão número 6. O gráfico a seguir relaciona a posição de um móvel em metros com o tempo em segundos. Assinale a alternativa que indica corretamente a sua posição inicial. Presta atenção, ele não quer que você calcule nada, é só observar o gráfico. Muita gente ficou confusa nessa questão aqui porque não sabia o que fazer com o gráfico. Gráficos, pessoal, caem muito em questões de Enem, concursos públicos. Todas essas provas, né, que a gente precisa ser avaliado por algum motivo, cai gráfico. Então, é de extrema importância que você saiba ler um gráfico. Tanto em questões de matemática, como em questões de física, química, como até em questões de humanas. Sempre tem um gráfico para você analisar. Então, é importante a gente rever essa questão de leitura de gráfico. O gráfico é uma forma de te passar uma mensagem de forma sucinta, né? Então, nós temos aqui várias informações que está representada de uma forma gráfica, em forma de um esquema, em forma de um desenho, ok? Então, ó, o eixo aqui vertical, que a gente chama de eixo das ordenadas, tá a minha o quê? Posição, e M é o símbolo de
metros. Então, aqui é a grandeza, né, o que que é, e entre parênteses é a unidade de medida daquela grandeza. Então, a posição está dada em metros. No eixo horizontal, nós temos o tempo. E o tempo é dado em quê? O tempo é dado em segundos. S é o símbolo para segundos. O que ele está perguntando? Ele está perguntando posição inicial. Posição está no eixo vertical ou está no eixo horizontal? Está no eixo das ordenadas ou está no eixo das abscissas? Posição inicial está no eixo das ordenadas, tá? Como que eu sei qual que é ponto inicial, qual que é o ponto final? De onde que a reta parte? A reta, ela sempre vai partir tocando o eixo vertical. Por quê? Não existe tempo negativo. Então, nesse caso, a posição inicial aqui vai sempre partir do eixo vertical. Nesse caso aqui, a minha reta parte do ponto 2. Então, a minha posição inicial é o quê? 2. Precisei calcular alguma coisa? Não. Eu só precisei fazer o quê? Uma leitura de gráficos. Questão número 7. Um automóvel parte do repouso e atinge 25 metros por segundo em 3,125 segundos. Qual é a aceleração média? Nesse caso, sim, eu vou ter que calcular, né? O que o exercício quer saber aí? O exercício quer saber qual a aceleração média. Qual que é a fórmula da aceleração média? A aceleração média é igual à variação da velocidade sobre o tempo, ok? Então, para saber a variação da velocidade, eu vou precisar, ó, os dados do exercício. Velocidade inicial é igual a 0. Por que é 0? Porque ele partiu do repouso. Velocidade final é quanto? 25 metros por segundo. E qual que foi o intervalo de tempo? Como ele não me deu tempo final nem tempo inicial, ele já me deu o intervalo de tempo, que foi quanto? 3,125. Agora, nós podemos substituir na fórmula. O que vai ser, então? Velocidade final menos velocidade inicial. Vai ser 25, que é a final, menos 0, que é a inicial. Isso tudo dividido por 3,125. 25 menos 0 é 25, dividido por 3,125. Quanto que dá? Isso é exatamente igual a 8 metros por segundo ao quadrado, ok? Próximo. A função horária da velocidade em MRUV é V igual a menos 9 mais 3T no SI, no Sistema Internacional de Unidades. No instante T igual a 5, a velocidade do móvel... Qual a velocidade do móvel? Então, ele quer saber quanto que vale o V, a função horária. V igual a menos 9 mais 3T. No lugar, então, do T, eu vou colocar 5, vou substituir por 5. Então, vai ficar V igual a menos 9 mais 3 vezes 5. Ok? Repetindo, V é igual a menos 9, resolva a multiplicação, que é menos 9 mais 15, e eu vou obter, então, o resultado de menos 9 mais 15 é igual a 6. 6 o quê? Metros por segundos. Ok? Então, a resposta certa é 6. Questão número 9. O móvel MRUV obedece a seguinte função no SI. S é igual a 4 mais T ao quadrado. Então, isso aqui é a posição, é a função horária da posição pelo tempo no MRU. Ele quer saber qual instante que o móvel passa pela posição igual a 16 metros. Então, eu vou ter que o quê? Igualar o S a 16 e calcular o valor do T. Certo? Então, vamos lá, vamos calcular. S é igual a 4 mais T ao quadrado. Vou substituir o S pelo valor, que é o quê? 16. 16 é igual a 4 mais T ao quadrado. Como que eu faço para resolver essa questão? O 16 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, vai ficar 0 igual a menos 16 mais 4, porque o 4 é positivo, mais T ao quadrado.
Ah, professora, por que você não passou os outros para lá em vez de passar o 16 para o outro lado da igualdade? Para eu não ter variáveis negativas, tá? Tem problema ter variável negativa? Nenhum. Só que a gente vai ter que ter mais um passo depois na hora de calcular, tá? É só uma forma de deixar a variável já positiva, ok? Como que vai ficar então? Vou organizar essa função aqui e já vou resolver esses dois. Então, eu vou organizar t ao quadrado mais t. Começo sempre pelo ao quadrado primeiro para ficar na função do segundo grau. Para ficar na função do segundo grau. Então, vai ficar t ao quadrado mais t menos 16 mais 4 é igual a quanto? Menos 16 mais 4 é igual a menos 12. Isso é igual a 0. Quando eu tenho essa função aqui, quando eu tenho uma função do segundo grau igualada a 0, eu vou ter que resolver por equação de Bhaskara, como a gente conhece aqui no Brasil, equação de Bhaskara. Bhaskara, eu primeiro tenho que achar delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual, quem que é o b ao quadrado? B aqui vale 1 menos 4, que multiplica 1, que o a também vale 1, vezes o c, que é igual a menos 12. Então, meu delta vai ser igual, conservo 1, porque 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 12, menos com mais, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 12 é 48. Quanto que é 1 mais 48? 1 mais 48 é 49. Achei o meu delta. Agora eu vou para a função, né, para achar o meu t. Como é que faz para achar o t? Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a, certo? Função do segundo grau. T vai ser igual a menos, quem que é o b? B vale 1. Como ele é positivo, menos com mais, menos. Mais ou menos raiz de 49 sobre 2 que multiplica 1, certo? Vamos resolver os sinais agora. Menos 1 continua. Mais ou menos, qual que é a raiz de 49? A raiz de 49 é 7. 7 vezes 7 é 49. 2 vezes 1, 2. Já resolvi 3 aí num único passo. Agora eu vou separar. Então eu vou ter o t', e eu vou ter aqui o meu t duas linhas. O t' vai ficar menos 1 mais 7 sobre 2. O t duas linhas vai ficar menos 1 menos 7 sobre 2. Resolvendo o t', então, menos 1 mais 7 é 6 positivo. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. O sinal do maior é positivo. 6 dividido por 2 é igual a 3, ok? O t duas linhas, como que vai ficar? Menos 1 mais 7, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 1 mais 7, menos 8, dividido por 2. Menos 8 dividido por 2 é igual a menos 4. Existe tempo negativo? Não, então nós simplesmente descartamos esse resultado. Qual que é a resposta certa aqui então? A resposta certa aqui então é 3 segundos, certo? Agora nossa última aí, pergunta bônus, né? Quem lembra como que faz para converter quilômetros por hora em metros por segundo? Para converter do maior, que é quilômetros, por menor, que é metros por segundo, divide. Para converter metros por segundo em quilômetros por hora, multiplica. Do menor para o maior, multiplica. Do maior para o menor, divide. Então, eu vou ter que dividir 90 por 3,6. Quanto que é 90 dividido por 3,6? É igual a 25, ok?